Agora eu quero falar ainda sobre política, mas o quanto as eleições de 2026 podem interferir ou não naquela chamada química que foi dita pelo presidente Lula e que teria ocorrido também com o presidente Donald Trump para tratar do tarifaço e de outras questões políticas e diplomáticas que interferiam nessa relação entre Brasil e Estados Unidos, porque há uma preocupação do governo sobre interferência nas eleições de 2026, no sentido de que aconteceu com outros países como a Argentina, por exemplo, não uma interferência direta, mas um apoio dos Estados Unidos a uma possível candidatura de direita aqui no Brasil também, para arrematar esse bloco que é bastante importante para os norte-americanos e que aqui no Brasil também poderia ter um governo mais alinhado à política de Donald Trump, inclusive à ideologia. Vamos conversar com o nosso Matheus Dias, que vai trazer um pouquinho mais de informação sobre isso. Há essa preocupação do governo? Hein, seu Matheus? Bem-vindo. Ah, sim, viu, Evandro? É aquela frase, né? Amigos, amigos, mas negócios à parte, né? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. Essa química entre Lula e Trump aconteceu durante esse ano, eles se aproximaram realmente, trocaram elogios um ao outro, mas o Planalto tem sim essa preocupação para o ano que vem de Trump interferir nas eleições brasileiras, claro, por ele sempre apoiar candidatos de extrema direita, ter essa tendência. No caso, este ano mesmo ele já fez isso 2 vezes, ele interferiu de uma certa forma tanto nas eleições da Argentina quanto de Honduras, sendo que na Argentina, nas eleições legislativas desse ano, declarou o extremo apoio ao presidente Javier Milei, dando até um incentivo ali de 20 bilhões de reais, e a candidata da oposição na Argentina, no caso, disse que essa ajuda também teria sido, de uma certa forma, uma interferência. O mesmo aconteceu em Honduras, quando o Trump declarou apoio claro ao candidato da ultradireita chamado Nasri Tito Asfura, tanto que a presidente também do país lá no caso, a esquerdista Xiomara Castro, alegou que Trump interferiu nas eleições e chamou até de golpe nas eleições o fato dessa ajuda de Trump que havia alegado que em Honduras, se a opositora, se a candidata da esquerda, no caso Xixi Moncada, fosse eleita, aí no caso Trump disse que Honduras estaria caindo nas mãos da Venezuela e no caso do governo, como ele disse, narcoterrorista de Nicolás Maduro. Trump, inclusive na véspera da eleição de Honduras, concedeu indulto ao ex-presidente Juan Orlando Hernández, que tinha sido condenado a 45 anos de prisão por tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Trump tinha interferido, então, tanto na Argentina quanto em Honduras. A tendência de apoio aos candidatos de ultradireita faz com que o Planalto tenha, sim, essa preocupação e busque um certo tipo de vacina ali, viu, Evandro? Vacinas essas que, segundo Lula, segundo os apoiadores do PT aqui no Brasil, podem ser o apoio do Brasil no combate aos narcoterroristas ao redor aqui da América do Sul. Porém, o país também fica dividido, o governo fica dividido, já que mesmo declarando esse apoio a Trump, ao combate aos narcoterroristas, tanto aqui no Brasil como fora das dependências do país, o governo também tem como prioridade impedir uma certa invasão norte-americana na Venezuela, porque, segundo Lula, essa invasão poderia abrir outros precedentes esses que poderiam também, num futuro próximo, gerar invasões tanto na Colômbia como no México, coisa que Lula repudia. No caso, então, em todo esse cenário de medo para o ano que vem, de tentar se isentar de um certo ponto, mas participar de outro nessa questão dos narcoterroristas, nessas questões entre Trump versus Maduro, Lula tenta conversar com Trump, tenta negociar para a retirada do resto das tarifas que ainda restam e também para conseguir novamente os vistos norte-americanos de ministros e familiares. Uma reunião de ministros estava marcada para acontecer em novembro, mas deve acontecer apenas em janeiro. É sim uma preocupação do governo, tanto que agendas ao exterior no ano que vem já estão marcadas. A campanha dessa vez não vai ser só aqui no Brasil, mas também fora dele, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Matheus. Conversamos mais ao longo do nosso 3 em 1. Bruno Musa, como é que você avalia que poderia ser uma interferência dos Estados Unidos no processo eleitoral aqui no país? A palavra interferência ela pode soar bastante negativa, porque é como se Donald Trump utilizasse algum tipo de mecanismo ou de ferramenta, digamos assim, mais formal para alterar o resultado eleitoral no Brasil. Nós não estamos falando sobre isso, tá, pessoal? Nós não estamos falando de uma interferência direta, como se ele fosse manipular qualquer tipo de escolha do eleitorado aqui no país ou de resultado nas urnas, digamos assim. Mas uma interferência em termos de
de campanha política, de apoio político, o que é natural que aconteça de um país para o outro, a exemplo do que assistimos quando houve a eleição entre Kamala Harris e Donald Trump e o presidente Lula se manifestou favoravelmente a Kamala Harris. Agora, de que maneira que haveria uma eleição da direita aqui no país seria favorável para o restante do governo de Donald Trump, hein, Bruno Moza? Assim como o Lula também se posicionou quando foi às eleições na Argentina, entre Milei e Sérgio Massa, ele também se posicionou, eu acho que isso é normal. Cada país vai se posicionar, cada presidente do país irá se posicionar de acordo com a sua própria ideologia e o candidato que ele acredita ser mais favorável para o entorno ali, é bastante natural. Então, eu acho também bastante natural que o Trump acabe apoiando um candidato que seja de centro-direita ou de direita aqui no Brasil, uma vez que o alinhamento de interesse seria muito maior. Os Estados Unidos têm uma relação importante bilateral com o Brasil comercial e, claramente, essa relação, ela melhora se você tem um alinhamento, do que se ficar brigando, sem entrar em juízo de valor, quem está certo está errada, as relações comerciais elas pioram, tendem a cair. Ao passo que se você tem essa relação mais bem alinhada, é claro que isso cresce e favorece aos dois, favorece ao comércio, favorece à indústria e favorece aos consumidores de cada um desses países. Então eu acho amplamente normal, amplamente legítimo. Os Estados Unidos estão realmente numa linha de redesenhar a América Latina de acordo com os seus próprios interesses. Hoje já temos 6 países ligados a governos mais à direita aqui, bem provável que tenhamos o 7º agora em março já do ano que vem, que é a Colômbia, uma vez que o seu presidente Gustavo Petro está com a popularidade lá embaixo. A gente vê alternância no Chile, a gente vê alternância na Argentina, Maduro provavelmente com os dias contados, mas o que virá depois é a grande incógnita, o grande ponto de interrogação. Então eu acho isso amplamente normal. O que não pode é, obviamente, nós acharmos e atribuirmos essa palavra interferência a alguma conotação significativamente ruim pelo fato de termos vivido uma polarização aqui em 2022, com todo aquele debate que aconteceu a respeito das eleições, se foram fraudadas ou não foram fraudadas e etc. Ou seja, é muito mais inteligente você fazer uma estratégia de campanha que traga na comunicação esse alinhamento de interesse para os países do que ficar naquelas brigas que não levarão a absolutamente nada. Então fica para mim muito claro que se for essa interferência que o governo está falando, que ela é legítima e legal, de um governo de lá apoiar um candidato aqui, eu acho que é natural que isso aconteça. E Zé Maria Trindade, o que a gente quer trazer entre eles e que gerou, claro, também ao tarifaço aqui no Brasil. Agora, essa química que fez o caldo desentornar em relação ao tarifaço e às relações diplomáticas não necessariamente se aplicaria numa eleição em 2026, não é mesmo? Não, essa química ela é de convivência, o que já é uma grande vitória, porque o que se desenhava era de uma divergência muito forte, talvez uma das maiores divergências entre Brasil e Estados Unidos, né? De que tem uma relação histórica, né? Esta é a química. Agora, a realidade se impõe. O Donald Trump é personalista, um grande negociador, né? E não é segredo para ninguém que ele quer liderar, vamos dizer, de uma forma internacional, o surgimento de uma nova direita. Estou dizendo de uma nova direita porque é novidade. E que todos entendem que se trata de uma polarização extrema. Não é. É uma direita que não faz concessões, é uma direita que não faz acordo, é melhor perder do que fazer certos acordos, né? Vide a Argentina com o Macri, né? A gente achava que era de direita, mas teve medo de assumir os posicionamentos que agora o Milei está tendo a coragem. Então, Donald Trump está liderando mundialmente esse novo movimento e ele não largaria esse grande movimento internacional pelos belos olhos do presidente Lula. Isso não é assim. Quando o presidente Lula fala em instabilidade, interferência, ele é muito político, né? Ele entende que uma guerra aqui, o Brasil teria que se colocar de um lado ou de outro. Já há uma cobrança hoje muito forte de um posicionamento do governo brasileiro sobre essa relação com a Venezuela, dos Estados Unidos e Venezuela. E o governo não tem, intencionalmente isso, não tem um posicionamento claro e oficial, né? E aí ele terá que fazer esse pronunciamento. E mais, o presidente Lula está contando de que as águas têm que ficar calmas para ele chegar
no final do ano que vem nessa condição. E uma guerra aqui pode provocar turbulências e mudanças em aspectos políticos importantes. Não esqueçamos que se trata de mais uma eleição polarizada, onde qualquer movimento pode mudar o sentido dos votos. Então, os dois sentidos. Primeiro, Donald Trump não tem química com o presidente Lula numa questão ideológica, né? E não tem nenhuma possibilidade de fazer campanha para Lula. O máximo que ele pode fazer é um certo distanciamento, que já seria um lucro muito grande. Fala, Mano Ferreira. Olha, Evandro, eu acho que eu discordo desse ponto que o Bruno trouxe, de que é normal esses apoios entre países. Eu até entendo que virou normal e que hoje é o que está dado na forma como a geopolítica funciona, eu concedo esse ponto. Mas acho que é importante que a gente sublinhe que é uma espécie de novo normal, porque classicamente a doutrina da autodeterminação dos povos, que por muito tempo guiou o que nós chamávamos de ordem liberal internacional, tinha a premissa de que a política de um país não deve interferir na política interna de outro país. Então, era prudente e era esperado, a etiqueta normal de chefes de Estado era a da não interferência no processo eleitoral de outro país. Então, quando o presidente Lula botou sua posição sobre a eleição argentina, sobre a eleição venezuelana lá atrás, classicamente, né, isso era criticável, isso não era normal, né? A gente foi normalizando isso como um sinal dos tempos, na minha visão, porque acaba botando, entre outras coisas, tem uma característica aí que é mais do que as relações entre estados que deveriam ser estáveis e independentemente de quem são os governos de ocasião num país ou no outro, porque os países deveriam se guiar pelos interesses nacionais e não pelos interesses ideológicos do governante, isso está um pouco fora de moda, né, hoje em dia, porque a gente está assistindo uma espécie de nova ordem mundial que, no lugar de ser baseada nesse princípio liberal de respeito às escolhas soberanas de outros países, acaba sendo uma reedição daquela política das zonas de influência, onde as superpotências ou as grandes potências se sentem no direito de influenciar tudo que acontece na parte geográfica que está mais politicamente próxima do seu eixo, né? Então, os Estados Unidos, segundo essa doutrina, teriam uma espécie de direito natural de liderar todas as Américas, né? Como se fosse um líder quase dono dessa parte do mundo. Em contrapartida, a Rússia teria os satélites ali da antiga União Soviética, que é, aliás, o que fez com que Putin se sentisse no direito de invadir a Ucrânia, né? Como a Ucrânia, que deveria estar supostamente sob a zona de influência russa, ousa tentar se aproximar da OTAN. Isso justificaria, nessa visão, que não é a visão liberal clássica, né, uma interferência e um desrespeito à soberania territorial, inclusive, da Ucrânia. Então, acho que é importante pontuar isso, né? A gente está se acostumando com essa nova ordem, mas não nem sempre foi normal, né? Seria importante que o Brasil e os brasileiros pudessem fazer um debate livre a respeito do seu destino, independentemente das opiniões e vontades dos grandes imperadores do mundo, seja o governante dos Estados Unidos, da Rússia, da China ou de qualquer lugar. Fala, Bruno Moza. Eu quero te ouvir porque o Mano traz uma divergência, principalmente sobre o fato de se ter normalizado, mas para ele não ser normal que líderes ofereçam apoio para eleições de outros países que não os seus. Veja, Mano, nós temos a mesma visão, né? Você sabe, a gente já conversou muito a respeito disso, mas eu tenho minhas dúvidas se realmente, de fato, antigamente não era um normal. Essa tal
entre aspas, aqui, interferência, eu acho que ela talvez acontecia mais debaixo dos panos do que hoje está acontecendo de forma mais aberta. Então, eu tenho minhas dúvidas se é um novo normal ou se é a mesma coisa, só que agora ela passa a ser amplamente difundida e deixou de ser, digamos, um ponto menos hipócrita, digamos assim. Então, eu acho que há uma linha bastante tênue entre o que significa interferência. Eu achei que foi muito interessante, muito pertinente o primeiro ponto que o Evandro mencionou quando ele definiu a interferência, né? No ponto, na questão subjetiva. Não é ir lá fraudar ou indicar um candidato, etc. Não. É algum tipo de influência, seja em campanha, seja assumir ali um lado de apoio, como de fato acontece em grande parte das vezes. Talvez em umas de forma mais exacerbada, outras menos, por serem países, digamos, menos relevantes num comércio internacional ou num comércio bilateral com aquele ou outro país. Eu super entendo o que você está falando, mas eu acho que esse debate ele caberia horas e horas, né? Porque, veja só, como é que nós definiríamos então nesse conceito uma possibilidade de interferência na Venezuela? A Venezuela está atingindo os limites de outros países, seja pela droga, seja por fazer com que 20% da população do país fugisse de lá e acabe inundando os outros países, comprometendo os gastos públicos de cada um desses países, aumenta a criminalidade em muitos casos, enfim, ou seja, aquela ditadura, aquela narcoditadura interfere nos outros países, o que abriria uma discussão de, não devo interferir, mas você também está interferindo no meu. Então eu acho que é uma questão bastante complexa. No meu campo da interferência que eu vejo aqui é simplesmente um apoio, e não significa que se esse apoio, esse candidato apoiado, ele venha a perder as eleições, não significa que você tem que romper a relação com aquele país. Isso seria no limite mais extremo. Vai lá, seu Zé Maria Trindade. Fala, Mano. Você vi que você levanta. Peraí, Zé, deixa só o Mano concluir então e a gente arrematar essa divergência depois. Vai lá, Mano. Rápido e histórico, né? Porque o governo brasileiro, por meio dos governos do PT, acabou interferindo na política interna da Venezuela, por exemplo, exportando esquema de corrupção que financiou a ascensão e consolidação de Chávez e depois de Maduro. Mas, assim, eu sempre achei isso extremamente criticável. Então, só fazer o registro de que, de fato, as interferências existem e ocorrem. Mas eu acho que seria saudável que a gente voltasse a problematizar quando essas interferências ocorrem e não tratar como normal. Sim, interessante, Mano. Fala, seu Zé. Os dois estão na mesma linha, né? Que antes era difícil de fazer um apoio tão claro, né? E agora está parecendo normal, exatamente pela interferência indireta, né? O Brasil está sofrendo interferências indiretas de uma imigração não desejada da Venezuela. E o Brasil não é o principal alvo dos venezuelanos. Veja bem, eu antes acompanhava o Ministério de Relações Exteriores e vi o cuidado que se tinha diante da candidatura de outro país. A Constituição brasileira ela é muito clara, muito explícita exatamente nisso, dizendo, né, que nós, a Constituição diz, respeitamos a autodeterminação dos povos e que somos favoráveis à solução dos conflitos através do diálogo. Isso está na Constituição brasileira. E está também nos estudos do Itamaraty, né, na Rio Branco. A Escola Rio Branco é uma das melhores do mundo em termos de relações exteriores, exatamente esse respeito. Só que o mundo muda, o mundo está mudando. A legislação partidária brasileira, ela veta de uma forma muito dura qualquer possibilidade de interferência externa. Um dos pontos que determina a extinção de um partido político é exatamente uma interferência externa. Receber, por exemplo, recursos, dinheiro de um país ou de uma instituição de outro país, isso determina a extinção do partido segundo a lei orgânica dos partidos, né? Então, para se ter uma ideia de como o arcabouço que foi criado antes, né, ele traz exatamente essa conceituação. Mas eu entendo que o mundo está mudado. A globalização, que agora está com o pé no freio, fez com que nós entendêssemos que ninguém é uma ilha, né?